Olá, Giovana, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu entrei um pouquinho antes do horário marcado. Boa noite, pessoal, tudo bom? Como que vocês estão aí no Brasil? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre contrato de trabalho. Gente, que assunto complexo, né? É muito complexo isso. O que que é o certo, o que que é o errado, o que que pode se fazer, o que não se deve fazer. É muito complicado isso tudo, né? Você tem dúvida sobre isso? Vocês que já estão aqui, tá? Ah, obrigada, Giovana. Você é uma querida. Gente, a Giovana também, ela é também instrutora de profissionais da área da beleza, tá? Seguem ela lá no perfil porque ela é ótima. Eliana, bem-vinda. A doutora Sheila já chegou. Sheila, eu vou te chamar. Manda um pedido para mim, Sheila, para eu te chamar logo, porque esse assunto é longo. E o quanto antes a gente começar a trazer conhecimento, né, para as pessoas, melhor. Sandra, querida, saudades. Gente, sejam muito bem-vindos. A gente decidiu fazer essa live porque nós queremos trazer conhecimento, né? Muitos profissionais nesse momento, né? Alguns fecharam seus salões, outros, né? Estão migrando para trabalhar com outros profissionais. Então, o que que acontece? A gente precisa saber, né, qual é a melhor forma de se trabalhar, né? Qual é a melhor forma? O que que vai ser bom para um, o que vai ser bom para o outro? Então, quanto antes a gente souber, tiver conhecimento, porque eu costumo dizer que tem que ser bom para os dois lados, né, gente? Para quem está contratando e para quem vai contratar, né? Então, o que que acontece? Nós temos que ver a melhor forma. Já tô te chamando, Sheila. Você vai conectar, se tá conectando, que eu já te chamei, tá bom? Olá, boa noite. Tudo Boa bem? noite, Tá tudo ótimo. Eu aí não estou acompanhando. te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Peraí só um minutinho. Tá, melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá melhor, tá melhor. Deixa eu aumentar aqui também. Vê se está me ouvindo bem, Sheila. Tô te ouvindo sim. Ok, tá ótimo. Então vamos lá. Contratos e parceiros, né? O que que a lei pode nos ajudar? O que que a lei não nos ajuda? Como que a gente pode driblar, né? Não driblar no sentido de não trabalhar dentro da lei, mas assim, qual é a melhor forma para o contratado e para o contratante, né? Como que pode haver uma harmonia e um equilíbrio, né, de ambas as partes? Qual é o melhor? Eu vou botar aqui colocar aqui fixado para as pessoas que estão entrando já chegarem e já saber o que que a gente está falando, tá? Então, desde já, deixa eu ver aqui, marquei. Tá. Então vamos lá. Qual seria, doutora Sheila, a melhor forma de se realizar, de se contratar, né? De se contratar um parceiro. Como que a gente pode começar explicando isso para as pessoas? Bom, primeiramente, gente, obrigada aí pela participação de vocês, tá? Uma boa noite para todo mundo. Como é que a gente pode conversar aí essa conversa com relação ao contrato de parceria? Como é que funciona essa contratação de parceiros dentro aí desse espaço da beleza e da estética? Hoje aqui no Brasil, a gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico algumas coisas que a lei permite e outras coisas que acontecem na prática, né? Então, dentro do que a gente vê na prática acontecendo aí, a gente tem aí a contratação dentro dos salões, a partir desse contrato do salão parceiro, o contrato que a lei do salão parceiro estabeleceu.
A gente tem aí a possibilidade de contratação de acordo com o texto da reforma trabalhista, lá da terceirização, tá? Do prestador de serviço. A gente tem aí o contrato de arrendamento de espaço dentro do salão, que foi uma prática até um pouquinho desprezada aí com a vigência da lei do salão parceiro. E a gente tem o que, na prática, o que é mais real, mais comum de acontecer, é esse pagamento em comissão, né? Essa relação aí prática de comissionamento, tá? E temos também a contratação via CLT. Essas são uma das 5 formas que a gente mais costuma ver dentro desses espaços da beleza e da estética. Bom, o que a lei estabelece para a gente, o que é garantido pela lei? O primeiro deles é a CLT, tá? É o contrato via carteira de trabalho. Esse é o ideal, esse foi o que a Constituição deixou para a gente como a relação de trabalho mais próxima do que seria ideal para nós enquanto cidadãos, tá? É o que a Constituição e o nosso ordenamento jurídico hoje tenta abarcar, tenta abraçar. Depois disso, a gente tem aí, resguardado pela legislação, a lei do salão parceiro, que é uma lei que até está sendo votada em constitucionalidade dela, em decorrência de alguns requisitos ali, mas a prática dela já está inserida no nosso meio e ela ainda está sendo aplicada, tá? E ela assim, eu posso considerar que ela não é o nosso ideal de legislação, infelizmente, tá? Mas é o que consegue dar um pouco de segurança jurídica para o profissional e para o salão parceiro aí, tá? Ela tem muitos benefícios, ela é muito boa. Apesar de ter também algumas desvantagens, por óbvio, né? E não garantir a segurança 100% que a maior parte das pessoas estão querendo aí quando realizam um contrato de trabalho. Temos também aí a prestação de serviço a partir do que a nossa reforma trabalhista trouxe, tá? Essa terceirização, esses contratos de parceria profissional, tá? Ele também tem alguns requisitos e a gente trabalha aí com o que na prática acontece. Eu falei o que a legislação elenca aí, o que é respaldado pelo nosso ordenamento jurídico, e agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que na prática acontece, que não tem aí o respaldo do nosso ordenamento jurídico, que é o contrato em comissão, né? Esse contrato que, na verdade, é um contrato meio que fictício, ele não é real, né? Geralmente é um contrato verbal, não é um contrato escrito, tá? E o arrendamento de espaço, que a gente geralmente faz um contrato de locação de espaço, ou sublocação, ou contrato de arrendamento de espaço, são essas duas alternativas, essas duas últimas alternativas são as que mais comumente a gente percebe aí dentro desse espaço da beleza e da estética, aplicada aí pelos donos dos negócios, tá? Bom, esses são os contratos. Quais são os contratos mais ideais? Os contratos que a legislação traz para a gente como seguros, né? Esses que a legislação está ali trazendo a proteção, a segurança jurídica, tá? Mas não adianta eu ficar aqui falando daquilo que é o ideal, a gente precisa falar daquilo que é tangível, que é palpável, né? Como a gente estava numa conversa anterior aqui, a legislação traz o que seria ideal, mas ela também não nos traz as ferramentas para alcançar esse ideal de forma de trabalho. E com isso, ao invés de trazer para o viés da lei, né, para os braços da lei, da legalidade, os cidadãos, as pessoas, nesse caso em especial, ela está marginalizando uma categoria, né? Ao fazer com que maior parte ainda desse segmento atue na informalidade, ela está fazendo com que esse segmento fique aí à margem da nossa legislação, não seja protegido aí pela legislação, infelizmente. E por que é que isso não acontece? Por que que a gente não tem o ideal, que é o contrato de trabalho pela CLT, que é a adesão aí ao salão parceiro, à lei do salão parceiro? Porque, infelizmente, as condições financeiras não permitem. A gente precisa ser prático com relação a isso. Maior parte desses profissionais estão iniciando a carreira, ou os que já iniciaram a carreira, tem até uma carteira de clientes aí composa, ainda se esbarram em alguns critérios, alguns requisitos financeiros que são bastante onerosos. Então, a gente precisa levar em consideração que, financeiramente, ser empresário no país é extremamente oneroso ainda. Isso está mudando, a gente está caminhando para alterar isso, mas é o que a gente tem de fato nesse momento, né? Então, nem todo mundo consegue ser salão parceiro e nem assinar o contrato de trabalho pela condição lá da CLT. E a gente precisa aí tentar trabalhar o que de fato acontece.
Eu decidi fazer essa live, trazer esse conhecimento para os profissionais da área da beleza, porque nesse momento, né, que está sendo desafiador, né, tá havendo uma mudança no geral, no cenário geral da área da beleza. O que está acontecendo? Muitos profissionais fecharam os seus salões, né? Mas aí ele tem a carteira de cliente dele. Ele só não consegue agora manter esse estabelecimento aberto, né? Por diversas questões. Aí tem um que já consegue manter esse salão, está conseguindo ainda, né? Manter o salão ainda aberto, mas que se ele continuar sozinho, ele provavelmente não vai conseguir manter por muito tempo. Então, o meu desejo aqui em trazer esse conhecimento para os profissionais da área da beleza é que fazer com que haja um equilíbrio, sabe? De quem precisa de um local para trabalhar e quem tem um local e precisa de mais profissionais para que consiga expandir nesse momento tão desafiador. E aí que está o desafio, né? Eu fui só profissional da área da beleza durante 15 anos, né? E agora, 5 anos eu empreendo, né? Eu decidi empreender. Então, eu estive dos dois lados, do lado do colaborador e do lado do dono do negócio. Então, eu vejo o quão desafiador é. Hoje eu, né, moro e trabalho aqui em Portugal. Então eu consigo ver hoje o quanto é desafiador para o profissional que está no Brasil. Também assim, hoje, né, vivendo a realidade de um outro país, eu posso ver o quanto que falha, né, o Brasil é isso, porque tem tantos profissionais que têm ótimos potenciais de crescimento, né? Mas por quê? Porque a lei ainda não ajuda ao pequeno crescer. E é isso que a gente veio trazer aqui: conhecimento para que vocês consigam, de uma forma saudável, crescer, né? Junto com parcerias, com parceiros, né? E aí, doutora Sheila, eu queria saber assim, o porquê que no Brasil estão tentando, né, mudar essa lei do salão parceiro. Por quê que está tendo essa confusão, né? Eu fico olhando aqui de fora e falo assim, gente, mas o que está acontecendo, né? Ainda mais nesse momento. Eu acho que não seria o ideal mexer nisso agora, né? Você pode Exatamente. explicar? Bom, primeiramente eu vou explicar exatamente o que é a lei do salão parceiro. A lei do salão parceiro é essa lei que permite aí a contratação aí de profissionais para prestação do serviço da beleza e da estética, determinados profissionais, tá? Porque ela estabelece lá um rol de profissional que pode ser prestador de serviço aí, que pode ser profissional parceiro. Permite essa contratação aí em um contrato de natureza civil, ou seja, um contrato entre as partes. Não há necessidade aí da assinatura da carteira de trabalho, tá? É um contrato firmado entre as partes e esse contrato tem validade aí para garantir essa prestação de serviço, essa relação de parceria, tá? Mas ela tem ali uma série, a lei ela, estabelece ali uma série de requisitos para que esse contrato também tenha validade. Ali na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que além dos requisitos que a lei coloca lá, contempla no seu texto, tem os requisitos também que não estão contemplados lá dentro da legislação, mas que precisam também serem verificados, serem seguidos para que você não tenha aí a configuração de uma relação de emprego, tá? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas a lei do salão parceiro é exatamente isso. Ela foi apresentada lá em 2000. Me parece que ela foi apresentada em 2012, mas ela só foi aprovada em 2016, entrou em vigor lá em 2017. Ou seja, tem pouquinho tempo de vigência a lei para já estar causando aí todo esse burburinho. Mas ela criou aí, o que eu costumo dizer, né? Que ela criou aí um marco inicial, na verdade, dentro desse segmento da beleza e da estética, que esse segmento só começou a ser perceptível, ser visível, até os olhos mesmo dos advogados e dos contadores, dos profissionais que de repente possam prestar serviço para esses profissionais dessa área. Foi essa lei quem trouxe essa visibilidade aí para esse segmento, tá? Ela trouxe
diversos benefícios, mas principalmente tirar esse setor dessa invisibilidade que ainda cercava ele, tá? Então, esse segmento começou a ser enxergado de uma forma mais profissional, de uma forma mais atrativa até mesmo para os investidores, porque boa parte dos empresários desse segmento começaram a perceber aí uma possibilidade de realizar contratos sem precisar assinar carteira de trabalho, tirando lá todos os ônus que a contratação pela CLT traz, todos os encargos financeiros que essa contratação traz. Tá? Então a gente começou a verificar aí uma tendência maior na formalização, porque a lei estabelece lá como requisito a formalização. Só pode realizar contrato esse contrato de parceria duas pessoas jurídicas, tá? Até poderia ser autônomo, mas não é vantajoso, oneroso, tá? Ele é um pouquinho mais oneroso do que a contratação aí entre duas pessoas jurídicas. Então, tirou aí da informalidade muita gente. E fazendo esse movimento de tirar da informalidade, trouxe também um pouquinho mais de profissionalismo para esse segmento. Então, a lei de salão parceiro foi aprovada lá em 2016, entrou em vigência em 2017, em janeiro, e ela permite essa contratação aí desses profissionais a partir desse contrato, tá? De onde saiu aí esse burburinho, essa confusão que a gente teve aí em pleno auge de pandemia? É que lá mesmo, no período que a lei foi aprovada, logo que ela foi aprovada, já moveu-se, um sindicato lá da região sul, moveu aí uma ação de inconstitucionalidade, dizendo ali que essa legislação está ferindo diversos princípios constitucionais, tá? E por que decidiram votar isso agora? Porque estava na pauta, não foi por acaso, não. Estava na pauta e 2 ministros se pronunciaram a respeito dessa ação de inconstitucionalidade, né? Um deles até retirou o voto, mas o relator manteve o seu voto a favor aí da inconstitucionalidade, fazendo leitura aí do texto do Fachin, do voto do Fachin. A gente até entende, para nós operadores do direito, a gente entende que realmente fere aí alguns princípios constitucionais. Eu, como operadora do direito, eu estou torcendo para que os próximos votos me apresentem argumentos bastante convincentes e sólidos a favor da constitucionalidade, porque apesar de ser ainda de votar juntamente aí com o Fachin a favor da inconstitucionalidade, eu não desejo que essa lei caia, porque ela trouxe muitos benefícios para o segmento. Tá? O segmento hoje está no patamar que está, boa parte em favor aí, em decorrência dessa lei do salão parceiro. Tá? E aí a lei, o voto foi trazido aí porque estava na pauta, e aí o Fachin apresentou o voto dele aí, o voto de relator, a favor aí da inconstitucionalidade. E aí eu acho até que numa pegada de bom senso, o ministro aí, esqueci o nome do ministro. Ele tirou da pauta, né? Ele pediu vista do processo, bom, enfim, me fugiu o nome do ministro, mas ele pediu vista do processo e aí tirou da pauta. Então, essa votação provavelmente só vai vir para a gente agora, lá no próximo ano, o que já afasta um pouquinho aí esse auge aí desse problema que a gente está tendo da pandemia, que é um momento muito delicado para esses profissionais, né? E se a gente não tiver essa legislação aqui para dar esse suporte, a gente, sinceramente, a gente consegue encontrar outras alternativas, mas a legislação é uma muleta muito poderosa e que está auxiliando muita gente aí nesse momento. Eu vi que as pessoas começaram a se sentir ameaçadas pela questão, né, dessa situação toda da lei do salão parceiro cair, né? Então, assim, além da confusão que estava tendo em relação à pandemia, vinha essa questão da lei do salão parceiro cair. Então, assim, foi um susto no geral, né? Um susto no geral. E eu acho que o profissional da beleza, da área da beleza, ele tem que se unir mais, sabe? Buscar mais conhecimento para lutar pelos seus direitos, tá? Exatamente. Manifestar, buscar isso, essa união que faz. Inclusive, essa legislação ela foi aprovada em decorrência aí de diversos pedidos aí dos sindicatos, das manifestações, dos responsáveis aí, das pessoas que estão mais à frente aí desse movimento, desse segmento.
foi a mobilização desse setor que fez com que essa legislação fosse aprovada. Então, para que ela não seja desaprovada, não tenha aí o seu voto de inconstitucionalidade, ou ainda que ela seja votada inconstitucional, mas que ela seja substituída por uma que de fato garanta aí essa segurança que todo mundo almeja, né? E que possa beneficiar não só uma parte aí desse segmento, mas todo mundo, que ela consiga abraçar aí todos os profissionais e empresários do segmento, do maior ao pequenininho, que está lá sozinho, que está iniciando na área agora, ou que de repente já tem muito tempo, mas ele trabalha sozinho, ele quer ter um pequeno negócio, não é mesmo? Então ela precisa aí abraçar todo mundo, ela não pode marginalizar ninguém. Exatamente. E o problema, doutora Sheila, é que eu vejo que muitos profissionais, devido à falta de estrutura, ele se vê obrigado, né, a ir trabalhar sozinho, e remando sozinho, porque não vê alternativas, porque ele não tem como trabalhar em outro salão, porque há essa complexidade, né? Então, assim, o que a gente quer aqui nessa live, gente, é trazer conhecimento para que haja um equilíbrio entre você que procura um local para trabalhar e a pessoa que já tem um local oferecer de uma forma, né, íntegra, para que esse profissional venha realmente trabalhar e ter, né, o seu faturamento ali de uma forma bem saudável para ambas as partes. E como, doutora Sheila, que o profissional, por exemplo, o profissional hoje, que ele está, né, procurando um local para atender suas clientes, ele quer fazer parceria com um salão. Como seria de uma forma mais saudável para que ele venha trabalhar e que o dono do salão também seja também, né? Seja bom para ambas as partes. Como que poderia ser feito isso? Então, o que eu costumo dizer sempre, antes de qualquer abordagem, né, eu atuo aí fazendo gerenciamento de risco aí desses negócios para esses empresários, para esses profissionais. Sempre, sempre, sempre. Toda análise de risco, ela inicia primeiramente pela análise financeira, gestão financeira. Então, a primeira coisa que você precisa avaliar aí é o seu posicionamento financeiro, como é que está a sua estrutura financeira. É a partir disso que você vai estabelecer aí qual vai ser o seu patamar, a sua forma de trabalho, né? Existem formas aí de você realizar essa contratação. O ideal hoje, para quem não vai fazer assinatura, não consegue fazer assinatura pela carteira de trabalho, o ideal é a lei de salão parceiro, tá? Ainda que ela não traga a segurança jurídica que a maior parte das pessoas estão dizendo e afirmando que ela traz, ainda que ela não garanta aí essa segurança jurídica, estabelecendo aí protocolos, estabelecendo aí estratégias, você consegue garantir que você vai ter essa segurança jurídica que você tanto almeja a partir dos hábitos, do seu comportamento, né? Tanto do comportamento do profissional quanto do salão. A partir de estratégias que alterem essa forma de trabalhar, esse comportamento, você consegue garantir aí uma eficácia nesse trabalho e consegue ter aí essa segurança jurídica, tá? Okay. Então, de que forma? Para quem está começando, o ideal, primeiramente, fazer esse levantamento financeiro. Gente, tem que andar em dia aí com o seu administrador, com o seu contador. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar nem administrador nem contador. Então, você precisa se preparar aí para estar apto a ter esse entendimento dessas questões contábeis e financeiras para avaliar se o seu negócio tá sendo planejado certinho, como é que tá meu caixa, como é que eu quero que esteja meu caixa, como é que eu tô entrando com dinheiro aqui, como é que tá sendo isso. Primeiro ponto importante, avalie a sua realidade financeira. A partir daí você vai estabelecer aí como é que você vai realizar essas parcerias. O que a gente tem de muito comum aí as parcerias por comissão. Essa aí é a que eu mais, assim, que eu não recomendo de jeito nenhum, tá? Por quê? A comissão basicamente funciona assim. O dono do salão pede para o profissional ir trabalhar lá e o profissional geralmente escolhe lá quais são os dias que ele pode estar à disposição do salão, mas em regra ele fica à disposição do salão. Ele vai para o salão tendo cliente ou não, tá? Então,
E aí é fixado um valor aí, uma comissão, né? Basicamente, pela regra que a gente vem aí, pelo que tem na prática, 50% para cada um, a depender da utilização do material onde é, se vai ser do profissional ou se vai ser do próprio salão, tá? E Uhum. aí a gente tem aí, basicamente, em toda relação por comissão, a gente tem aí a configuração da subordinação. Esse elemento subordinação é o elemento, sabe aquele elemento que a gente coloca assim na plaquinha da cama quando você vai dormir? Você coloca lá assim, ó, aquele sinal de alerta, caveirinha, sabe? Perigo. Subordinação. É esse aí, para você que é dono do salão ou tá pretendendo iniciar o seu negócio aí e tá pensando, nossa, eu preciso fazer parcerias profissionais, como é que eu vou realizar isso? Plaquinha lá da subordinação com sinal de alerta, tá? Porque é esse elemento que vai configurar, que vai definir se o que você vai ter aí com essa parceria sua vai ser uma relação de emprego ou se vai ser uma relação de parceria mesmo, tá? Independentemente do tipo de parceria, se vai ser a comissão, se vai ser a sublocação, arrendamento de espaço, se vai ser salão parceiro, se vai ser a parceria da reforma trabalhista ou até mesmo da carteira de trabalho, tá? Uhum. Então, esse subordinação é que caracteriza uma relação de trabalho, uma relação de emprego e não a parceria para trabalho, tá? Então, e esse elemento na relação aí da comissão quase sempre tá configurado. É muito difícil a gente desconfigurar isso, por quê? Porque essa parceria de comissão é uma parceria muito informal, né? Eu faço aquele contrato ali verbal com um profissional e aí a gente estabelece como vai ser assim, muito daquele jeito, né? E aí fica daquele jeito mesmo. E aí o profissional vai trabalhar, prestar o serviço dele lá, e em regra já tem as regras estabelecidas lá pelo dono do salão. Então, essa é a mais complicada de todas, tá? Mas existem estratégias aí para a gente poder tentar driblar essas questões e oferecer, assim, uma boa condição para o profissional e também para o empregador, né? Porque a gente sabe aí que hoje tem formas de trabalho, como eu gosto de citar sempre como exemplo, os casos aí dos motoristas da Uber, né? Eles moveram uma ação aí contra a empresa e foi decidido já em última instância aqui pelo nosso é, pelo nosso tribunal, de que não existe aí uma relação de emprego, exatamente por causa da subordinação, né? O motorista da Uber, ele vai trabalhar por conta própria, ele escolhe qual é o horário que ele trabalha, qual vai ser o dia que ele vai trabalhar, se ele quer trabalhar ou não, é ele quem escolhe. Ele tem a opção de não aceitar aquela corrida se ele quiser, se ele não quiser, entendeu? Ele escolhe qual vai ser o carro que ele vai trabalhar, como é que ele vai abastecer, em qual combustível, em qual posto ele vai colocar combustível, se vai ser álcool, se vai ser gasolina. Ele escolhe tudo. É ele quem decide, inclusive, se ele quer trabalhar ou não. E ele é remunerado não pelo tempo à disposição lá do aplicativo. Ele é remunerado pelo serviço que ele entrega, pelo resultado. Uhum. Entendeu? Então, ele não participa ali dos riscos daquela empresa no geral. Ele está ali por conta própria, levando a prestação da atividade dele. Ele está assumindo os riscos daquela atividade porque ele decidiu que vai ser empreendedor nesse segmento. Tá? O julgamento do nosso tribunal foi nesse direcionamento. Então, a gente tira ele como parâmetro aí para definir essa questão da subordinação. O que é válido lá, basicamente vai ser válido também para essas relações aí dentro desse segmento da beleza e da estética. Quando uma pessoa vai prestar um serviço para você, você tem que ter em mente que ele está ali de forma autônoma, né? Se você não vai assinar a carteira de trabalho dele, ele não é seu empregado. Você precisa tratá-lo como um empresário que também está dentro do seu espaço. Ele é um empresário autônomo, trabalhando sob risco, sob a responsabilidade única e exclusivamente dele. Então, ele tem o total direito de escolher quais são os horários que ele vai trabalhar, quais são os dias, né? Escolher quais são os clientes que ele quer atender ou não quer atender. Então, essa questão toda fica a critério aí desse parceiro, desse profissional, tá? Então, isso que precisa ser muito bem trabalhado, independentemente aí de qual vai ser o formato que você vai começar a trabalhar. Então, você que está começando aí seu pequeno negócio, já tem que ter isso em mente na hora que vai realizar a parceria, seja ela qual for, né? A gente tem aí a modalidade do comissão, não aconselho.
tá? Não aconselho, mas se vocês realmente tiverem necessidade de fazer isso, a gente precisa trabalhar estratégias para que vocês entendam quais são os riscos, o que vocês não podem fazer de forma alguma para configurar aí uma relação de emprego, tá? A outra forma para você também que está começando é o arrendamento de cadeira. Você está pretendendo aí alugar um espaço ou já tem um espaço aí dentro que você já tenha construído, né? O espaço próprio mesmo, para você prestar a sua atividade e de repente está achando que seja bom para você aí aumentar o dinheiro que entra para o seu espaço, né? Te auxiliar no pagamento das contas, se você fracionar aí esses espaços que você tem, né? E aí a gente trabalha com arrendamento de espaço, com a alocação de cadeira ou sublocação, se você tiver um espaço que também for locado. Então é também uma opção. Mas essa questão do arrendamento tem também aí algumas peculiaridades, né? Tem que verificar quantos são os profissionais que você vai colocar aí, quais são os profissionais. Tem que trabalhar também estratégias, porque o risco também vai existir aí nesse arrendamento. Não é só fazer aquele contrato lá, né? Pronto, fiz o contrato, nem foi aquele modelo que eu peguei lá da internet, não. Eu fui lá no advogado e ela fez para mim um contrato aí de arrendamento de espaço. Nossa, pronto, já estou resguardada aí. Não vou ter mais configurado uma relação de emprego. Não é bem assim, não, tá? Se você preencher os requisitos lá que a CLT aborda como requisitos essenciais aí para a configuração da relação de emprego, de nada vai valer o seu contrato, ele vai ser descaracterizado, ele vai ser rasgado e jogado na lata do lixo. Então precisa trabalhar e não é nem essa segurança que todos vocês estão buscando aí nesse segmento, é uma segurança que não está respaldada lá nos documentos que vocês assinam e deixam arquivados, não. Ela está respaldada nas atitudes que vocês tomam aí, que adotam aí diariamente nas relações que vocês têm aí dentro do seu espaço da beleza e da estética. É uma dúvida que muitos profissionais têm. Por exemplo, o profissional foi trabalhar num espaço. Independente se foi por arrendamento de cadeira, né, salão parceiro ou por comissão. Por exemplo, se esse profissional ele recebe, por exemplo, ele faz um serviço dentro do espaço e vem a ter algum dano no cabelo da cliente, alguma coisa assim. Quem é que responde por isso? É uma dúvida muito recorrente dos profissionais, porque se ele não é, né, no regime CLT, se ele é tão autônomo assim, de quem é a responsabilidade nesse caso? Se caso uma cliente vier a entrar na justiça, né? Quem responde em si por esse processo? Então, essa é uma dúvida muito comum e basicamente todo mundo tem ela, né? Tanto profissional quanto eu fiz até uma enquete no meu Instagram perguntando isso, eu vou voltar depois para responder. Achei interessantes as respostas, tá? Então, a responsabilidade aí não é uma responsabilidade que está vinculada aí a essa relação trabalhista, não, ao contrário de todo mundo tá pensando, tá? Não é em decorrência da relação de parceria profissional, é uma responsabilidade em decorrência do que estabelece o nosso Código de Defesa do Consumidor. Essa responsabilidade está vindo de lá. Por quê? Se você está prestando aí, se você está fornecendo aí um serviço, esse serviço ele é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Nessa relação aí, a gente tem uma pirâmide. O fornecedor do serviço, o cliente, o consumidor e o dono desse negócio que está lá em cima, né? No caso de não ser o próprio prestador do serviço, o dono do negócio. E aí, a gente tem que o dono do salão, o dono daquele espaço, ele está oferecendo, acima de tudo, um serviço da beleza e da estética. Ele é o fornecedor. Nessa cadeia aí, ele é o que está se apresentando para o cliente, para o consumidor, como responsável por aquela atividade, né? Um cliente chega dentro de um salão, qual que é a placa que está lá? De repente, a placa que está lá no salão está assim, Ruth Almeida, cabeleireira. E aí, você dentro do espaço Ruth Almeida, tem lá a Maria, tem a Joana, tem a Josefina prestando esses serviços lá para você dentro daquele espaço. Uhum. O cliente
não sabe que aquele trabalhador que está lá, aquele prestador daquele serviço, aquele fornecedor, ele está lá por livre e espontânea vontade dele e está lá trabalhando de forma autônoma. O consumidor não sabe e ele não tem a obrigação de saber. E aí, o que o nosso Código de Defesa do Consumidor estabelece é que o consumidor, nessa situação aí, ele é o suficiente. Ele precisa ter o direito dele respaldado. Quem está prestando, quem é ali o protetor, né? Quem é ali o líder daquela operação toda, para o consumidor pouco importa. Ele vai chamar para em uma ação que ele tenha sofrido um dano, ele vai chamar lá o dono da placa. Quem aparece lá naquela placa. E quem é que vai ser obrigado a responder? O dono daquela placa. Nossa. Entendeu? Exatamente, porque o consumidor não tem obrigação nenhuma de saber se o contrato daquele fornecedor de serviço dele, daquele prestador lá, é um contrato pelo salão parceiro, é um contrato de sublocação, ou é uma situação lá bem informal no contrato de comissão, né? Ou se é um contrato por carteira assinada. O consumidor não tem obrigação nenhuma de saber isso. Ele está tendo o serviço e se ele foi lesado naquele serviço, naquela prestação de serviço, ele quer o direito dele garantido. Então, quem vai responder em primeira instância vai ser o dono lá daquela placa. Mas isso também não vai eximir o prestador do serviço lá, que fez o serviço errado, né? Que causou o dano para o cliente, da responsabilidade dele, não. Ocorre que o risco aí é muito maior para o dono do salão. Porque o profissional só vai responder se por um acaso for configurada a culpa dele. Se for demonstrada a culpa do profissional na realização ali daquele dano, na ação do dano. Agora, o dono do salão, independentemente de culpa, se teve culpa ou não, ele vai sofrer aquela ação lá, ele vai ter que reparar aquele dano inicialmente lá para aquele cliente, tá? Então, ele precisa reparar aquele dano para aquele cliente e numa ação de regresso aí, tentar buscar o profissional que realizou o serviço, mas aí ele vai ter que buscar na ação de regresso comprovar a culpa do profissional realizando aquele serviço. Por isso, mais do que ficar preocupado aí com os contratos que se realizam, você tem que preocupar sim com essas formas de contratação, mas preocupar principalmente com quem eu estou colocando lá dentro do meu espaço para realizar o serviço. Tem que verificar se aquele profissional ele realmente está apto a realizar todos os serviços que ele diz poder realizar. Se ele é um profissional qualificado, se ele tem toda a formação teórica que ele disse ter, né? Então é extremamente importante que você verifique as capacitações aí desse profissional antes de você colocá-lo para prestar serviço dentro do seu espaço. Porque você vai responder juntamente com ele aí por essas informações, acaso você seja dono aí do salão. Você responde por esse serviço dele e para que você tente mover ação contra ele, você já gastou aí dinheiro, já gastou tempo, tá? Então, o que a gente sempre vislumbra aí é tentar com essas informações, mitigar os riscos de vocês para que, sabendo disso, já saiba, só posso contratar quem é qualificado para entrar aqui. Aquele que vai levar o melhor serviço, a melhor experiência para aquele cliente que vem entrar aqui nesse espaço. Exatamente. Nossa, é muito sério, né? É uma responsabilidade imensa, né? Uma responsabilidade imensa. Tem que É ter uma muito grande porque a gente está falando aí de uma relação de consumo, uma relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. A configuração do dano é muito fácil. Eu costumo falar nos meus treinamentos que a gente está aí, infelizmente aí as redes sociais estão aí, elas são muito boas, as melhores ferramentas que a gente tem para fazer marketing. E são teoricamente gratuitas aí para a maior parte das pessoas. Então todo mundo está usando e abusando das redes sociais. Mas elas cumprem essa finalidade de marketing e de fazer prova contra vocês, né? Que prestam esses serviços aí. Por quê? Vocês utilizam aí fazendo propaganda, né? Dizendo que pode isso, a foto do antes, o depois, e aí prometendo um resultado que não vai conseguir ser alcançado, porque a gente sabe que, por exemplo, num tratamento químico para cabelo, um cabelo vai reagir diferente de outro cabelo. Então, aquele cabelo que está lá na foto do antes e depois, aquele resultado é para aquele cabelo. Mas aquele outro cliente pode ter outro resultado. Mas você já prometeu aquele resultado para aquele cliente e está provado lá na sua rede social. Então, a gente tem aí essas promessas de resultado, e quando a gente tem uma promessa de resultado, o dano fica facinho de ser configurado, né? Se eu não alcancei
Uhum. E isso tudo vai sobrar para o dono do salão. Então, assim, na hora de contratar, né, não é só fazer uma parceria porque tem uma pessoa que quer trabalhar comigo, né? É quem está vindo trabalhar comigo, que é o principal, né? Quem é a pessoa? É competente, tem qualificações exatas para estar exercendo, fazendo, né, os trabalhos, os serviços. Então, assim, não é somente, gente, eu vou contratar porque eu preciso ter, né, uma parceria com alguém aqui, mas é quem você está contratando, né? Na hora de contratar, eu acho que a pergunta tem que ser quem eu estou contratando. Se é uma pessoa Exatamente. ética, né? Se não é, porque senão você vai acabar entrando nesses riscos que são tão grandes, né? Tão imensas, essas coisas todas. E doutora Sheila, eu vou contratar, eu contratei lá um parceiro, né? Pode ser uma manicure, pode ser uma esteticista, contratei. Pode ser a base de comissão ou arrendamento de espaço, seja qual for. Eu, como dona do salão, o que que eu posso exigir de conduta trabalhista dentro do meu espaço e o que eu não posso? O que que não é permitido? Então, essa é a pergunta mais comum que a gente tem, né? O que eu posso fazer aí para não ter uma relação de emprego configurado, né? Para não ter aí uma ação e perder essa ação lá na justiça, me obrigando a pagar todos os encargos trabalhistas que eu não paguei aí no decorrer dessa relação, acrescido de juros, acrescido aí das multas por não ter feito isso quando deveria ter feito, acrescido aí dos contratos de honorários advocatícios para se defender nesse processo, né? Então, o que eu preciso fazer, o que eu não posso jamais fazer para que isso aconteça comigo. Primeiramente, como eu tinha te falado anteriormente, que eu ia voltar para falar sobre isso, aquele sinalzinho de alerta, né? A subordinação. O requisito essencial aí para que a gente tenha ou não configurado uma relação de emprego. Subordinação. Essa subordinação aí nessas parcerias, ela está configurada de diversas formas. Ela se apresenta aí em diversos formatos, tá? Eu não posso dar regras, estabelecer regras aí para esse profissional que vai fazer parceria comigo. Eu não estipulo regras para ele. Porque, conforme eu disse, esse profissional está indo lá trabalhar no meu espaço de livre e espontânea vontade, de forma autônoma, assumindo todos os riscos dessa prestação dessa atividade no que diz respeito a essa parceria, né? Com relação aí ao atendimento ao consumidor, a gente sabe que isso aí é um pouquinho limitado, mas ele também vai responder acaso ele fique comprovado aí que ele teve culpa na prestação do serviço, que ele não fez o que ele deveria ter feito para alcançar o resultado que ele precisava, tá? Então, mas voltando aí para essa questão aí dessa responsabilidade, ele está indo ali trabalhar da forma mais autônoma possível, né? Então ele vai escolher qual que vai ser o horário que ele quer trabalhar, qual vai ser o dia que ele quer trabalhar, que ele pode estar prestando esse serviço lá no seu salão, e a forma como ele vai fazer isso. Por isso é extremamente importante que você estabeleça parcerias de qualidade com profissionais que estejam alinhados aí com o seu propósito, com o seu pensamento empreendedor. Por quê? Essas parcerias precisam entender também que eles são profissionais, eles são empresários aí dentro desse espaço, né? Que a prestação do serviço dele com a máxima qualidade possível, dentro de todos os requisitos aí do profissionalismo, né? Desse comprometimento com o negócio dele, com o empreendimento dele, isso tudo está em conformidade de ambas as partes. Isso vai ser benéfico para ambos, não só para o dono do salão, mas também para o dono aí, para esse profissional que está fazendo esse serviço. Por isso é importante que vocês estejam alinhados aí, estabeleçam essas parcerias com esses profissionais alinhados aí com os seus valores, com os seus propósitos. Por quê? Porque basicamente é uma relação em que o profissional ele está estabelecendo ali como é que ele quer prestar aquele serviço para você. É claro que a gente tem aí algumas regrinhas de boa convivência, alguns manuais de boas práticas aí que a gente pode estabelecer, por óbvio, né? Dentro do contrato lá do salão parceiro, porque a lei do salão parceiro, ela estabelece um contrato escrito nos quais você vai desenhar ali todas essas formas de trabalho. Então, você consegue colocar ali
algumas limitações para ambas as partes, né? Para que tente aí se trabalhar com o máximo de bom senso possível, sem, contudo, configurar uma relação de emprego, tá? Então, o que eu não posso jamais fazer aí? Estabelecer regras para esses profissionais, né? Vai chegar no dia tal, eu preciso, por exemplo, que a manicure fique à minha disposição toda quinta, sexta e sábado, tendo cliente ou não. Não pode. Tá? Não pode definir isso para manicure. A manicure precisa estar à disposição de vocês para prestarem esses serviços, tá? É importante a manicure entender que ela vai estar lá e muito provavelmente os clientes do salão também serão clientes dela. Então é importante que ela esteja lá para poder prestar o serviço quando há necessidade dela prestar o serviço. De nada adianta ela falar que vai para o salão na segunda-feira ou na terça-feira, que são dias que não tem cliente para serem atendidos. Não faz sentido algum. Então, até mesmo esses profissionais já sabem quais são os dias de pico de movimento, então eles já estão predispostos aí nesses dias de movimento. E aí, uma estratégia para que vocês possam aí tentar driblar esse desafio, que é fazer com que esses empreendedores aí que estão prestando serviço para vocês, se comprometam com os horários e com os dias que eles mesmos se disponibilizaram aí, fazer com que eles cuidem da agenda deles e deixem também a indicação de um outro profissional que porventura possa ir substituí-lo, possa ir prestar o serviço se ele não puder ir, né? Por um acaso, isso ocorre muito, é muito comum, né? De estar lá a agenda de clientes fechada já para o sábado, aí quando é no sábado de manhã, 7 horas da manhã, a manicure liga para a dona do salão dizendo: nossa, tive uma noite péssima, não posso ir hoje. Tenho a mínima condição, tô morrendo de dor de cabeça. E aí, como é que faz com a agenda desse cliente, desse salão, desse dono? Né? Primeiro, o dono do salão já precisa ter um profissional aí, ter estratégias para, sabendo que isso pode acontecer, como é que ele vai fazer para driblar isso. E procurar com esse próprio profissional que ele está buscando ali fazer parceria, uma segunda opção, acaso isso venha acontecer. Por que ambas as partes não trabalham essa solução, né? Nossa, mas no dia que você não puder vir, como é que a gente vai fazer para cumprir a sua agenda? Como é que a gente faz para atender esses clientes? Você pode me ajudar a construir uma solução para isso? Você tem uma pessoa para indicar que seja de confiança sua para poder prestar esse serviço aqui no seu lugar? Né? Então, construir essa solução aí para que não deixe essa agenda sem ser cumprida, tá? Coisa que todo mundo me pergunta. Posso, então, colocar uniforme para esses profissionais? Então, o uniforme também, a gente não aconselha que seja solicitado aos profissionais que utilizem, né? Que os parceiros utilizem. Por quê? Eu estou tentando aqui afastar a subordinação. Se eu estou dando para ele aí um uniforme, já está dizendo ali, epa, já tem alguma coisa errada, né? O juiz já vai verificar essa situação assim, ó, mas como é que esse profissional trabalha de forma autônoma se ele é obrigado até a usar uniforme? Entendeu? Então, o uniforme a gente não orienta que seja solicitado ao profissional que ele utilize. Mas a gente sabe que dentro aí desses espaços da beleza e da estética, todas as normas de boas práticas sanitárias, de todas as vigilâncias sanitárias desse país, inclusive da Anvisa, estabelece que sejam usados aí vestimentas adequadas para a prestação desse serviço, que são vestimentas brancas. Tem alguns profissionais que precisam de algumas vestes especiais, né, como utilização de avental, de jaleco, de botinha, tá? Então tem aí a vigilância sanitária que já está se encarregando de estabelecer qual vai ser o uniforme utilizado, tá? Então, você que é dono do salão, você tem que saber quais são essas normas sanitárias, é obrigação sua. E é obrigação sua informar os trabalhadores que estão indo aí, os profissionais que serão seus parceiros, a terem conhecimento dessas normas também. Porque quando eles conhecem essas normas sanitárias, eles já sabem qual é o uniforme que eles precisam usar. Não há necessidade de você impor que eles utilizem. É obrigação deles utilizar, porque a Anvisa estabelece isso, tá? Então, mas eu posso deixar, então, fazer lá um aventalzinho, um jalequinho branco, que é o que a Anvisa solicita, né? Que sejam vestimentas brancas, claras, de cor clara. Posso, então, fazer um jalequinho branco e pedir para que esses profissionais utilizem? Você pode sugerir que eles utilizem um jalequinho, que usem aí o seu avental, porque são normas sanitárias.
E considerando aí que nem sempre eles estarão vestidos adequadamente para prestar o seu serviço, tá lá o jaleco à disposição deles. Esse jaleco, esse aventalzinho ou jaleco, fica lá dentro do salão, ele não sai de lá. Você não vai impor que ele utilize, mas você pode sugerir sim que ele utilize. Entendeu? É Sim. diferente, tem uma pegada diferente. É diferente. E é assim, pela lei trabalhista, você não pode impor que ele use o uniforme. Vamos botar assim. Mas aí, a vigilância sanitária já tem uma visão de que o profissional, para executar, né, os seus serviços, tem que estar com a vestimenta apropriada. Então, aí, dentro disso, né, você tem como pedir a esse profissional, parceiro, para poder estar utilizando a vestimenta no local de trabalho. Então, assim, é complexo, né? Uma lei diz que não. É muito complexo, é muito confuso tudo, né? Então você tem que achar o equilíbrio. Radicalismo, né? Um ponto e o outro chega e é um consenso de, olha, eu não posso obrigar que ele utilize esse uniforme, mas ele é obrigado a utilizar porque a Anvisa diz que ele tem que usar. Não sou eu, dono da empresa, que estou dizendo, Aham. entendeu? Você não precisa obrigá-lo a usar, você vai apresentar para ele a cartilha de boas práticas. Isso eu sugiro para todo mundo, né? Para todo dono de salão, já tem a cartilhinha aí dentro do seu espaço. Por que não elaborar uma cartilha própria de boas práticas, na qual você vai estar incluindo aí essas boas práticas sanitárias e entregar para todo profissional que está entrando dentro do seu espaço para prestar o serviço, não é? Você não vai obrigar que ele use o uniforme, mas a Anvisa vai, pronto, você já resolveu o seu problema. Nossa, é muito complexo, é muito desafiador. Eu acredito assim. É muito desafiador. E aí, no caso, eu queria, assim, para a gente finalizar, né? Por exemplo, vamos botar regra, não, mas esses acordos, eu posso fazer como profissional alguma coisa assim que rege isso, ou não, vai ser só mesmo, eu falo para ele e ele vai cumprir e acabou. Eu não posso ter nenhum, assim, eu não posso fazer nenhum documento que conste esse acordo nosso, o que vai ser, o que não vai ser, porque acontece isso, né? Então é por isso que eu estou trazendo. Sim, Eu não posso fazer nada, eu vou ter que confiar de que tudo que eu falei com ele que eu gostaria que ele fizesse, né, dentro do salão, ele vai cumprir. Porque eu costumo falar sempre uma frase, palavras o vento leva. Às vezes você concorda ali, né, com o funcionário, com o colaborador, que vai fazer a parceria com você, e por ele não assinar nada, não ter nenhum papel dizendo nada que aquilo foi realmente acordado, ele simplesmente, depois de um tempo, não faz, e aí você começa a ter esse desgaste, sabe, na relação. E pode ou não pode? o que acontece? Isso vai depender muito de qual vai ser o formato dessa relação. Se for pela lei do salão parceiro, se for o contrato de parceria lá nos moldes da lei do salão parceiro, sim, você vai elaborar esse contrato e esse contrato tem que ser escrito, tá? Isso é exigência da lei. Lá você vai estabelecer determinadas formas, né? O que vocês vão combinar aí dentro desse contrato. Você pode colocar algumas coisas além do que a lei estabelece, mas o que a lei estabelece é essencial. Tem ali alguns requisitos de validade essenciais, tá? Então você pode sim. Essas negociações você pode colocar dentro do contrato. Mas, levando em consideração que nunca, jamais, sob hipótese alguma, eu posso configurar ali uma subordinação. Se por um acaso alguma dessas negociações ali tiver dando indício de que há ali uma relação de subordinação, não posso, não coloco, não é nem o não poder. Eu não te aconselho, enquanto advogado, eu não te aconselho a fazer isso, por quê? Você está fazendo provas aí, você é dono do negócio, né, salão parceiro, está fazendo provas contra você. Você está produzindo a prova que o profissional precisa para poder ganhar uma ação aí de configuração de emprego. Então, tudo aquilo que possa configurar aí esse requisito da subordinação, não ponha no contrato, mas vocês podem sim negociar cláusulas e colocá-las dentro do contrato, sim, desde que não prejudique o dono do salão, tá? Agora, se for o contrato de arrendamento de espaço, o contrato de arrendamento de espaço nada mais é do que um contrato de locação.
Qual que é a minha relação? Pense na locação de uma casa. Qual que é a minha relação com a pessoa que está me alugando, com o meu proprietário? Ele não me estabelece regras de trabalho, né? Por exemplo, no caso de um dono de salão, a relação dele com o proprietário. Ele tem um contrato de aluguel lá que só estabelece o aluguel, né? Qual que é o elemento ali daquele contrato? É só a locação. Dentro do contrato de locação, eu não posso estabelecer nenhuma regra, negociar nenhuma regra de trabalho. Tá? Então, o contrato de arrendamento de espaço, de locação de cadeira, de sublocação de espaço, nada mais é do que esse contrato de locação. E o objeto desse contrato de locação é somente a locação do espaço. E aí, essas regrinhas aí precisam ser pactuadas verbalmente mesmo, tá? Porque se houver aí uma negociação a partir de um contrato, se em algum momento houver um deslize com relação à subordinação, você tem ali um documento dando prova contra você. E eu não sugiro que isso aconteça, né? Entendi. E aí, dentro aí da comissão, aí esse de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não façam contratos, tá? Porque a relação de comissão assim, a chance de você perder uma ação trabalhando aí nesse formato de comissão, ela é muito, muito grande. Então, se você não negociar, não estabelecer aí as estratégias para que não você tente mitigar esses riscos aí, se você não fizer isso, mudando os seus hábitos, os seus comportamentos aí, não faça isso dentro de um contrato, porque a única coisa que você vai fazer aí com esse contrato é fazer prova contra você mesmo. Então, a gente não aconselha que isso aconteça de jeito nenhum dentro dessa relação aí por comissão, tá? E uma coisa que eu queria falar só para finalizar quais então, eu falei tanto aí dos requisitos que a CLT elenca lá como essenciais para a configuração de uma relação de emprego. A gente tem o requisito da pessoalidade. O que é esse requisito da pessoalidade, né? Quando somente aquela pessoa pode prestar esse serviço para mim. Por isso que eu falei assim, olha, como é que a gente vai negociar no dia que você não puder vir prestar esse serviço? Outra pessoa pode? Porque se outra pessoa pode prestar esse serviço, eu já afastei esse requisito aí da pessoalidade. A onerosidade é um segundo elemento lá que a CLT estabelece. Então, a onerosidade sempre vai haver, ninguém trabalha de graça, né? Então, ela sempre vai haver, não é um requisito tão avaliado. Além da onerosidade, a gente tem aí o critério da pessoa física. Então, a gente tem, por que o contrato lá do salão parceiro estabeleceu que o contrato vai ser realizado entre duas pessoas jurídicas? Porque um requisito ali para a configuração da relação de emprego da CLT é que tem aí uma pessoa física prestando esse serviço. Então, já é uma estratégia para vocês mitigarem aí, colocar pessoas físicas, pessoas jurídicas para prestarem serviços para vocês, né? Tentem verificar a possibilidade de realização dessas parcerias já com uns meios, para que esse critério também, esse requisito já seja afastado. Falei da pessoalidade, da onerosidade, falei aí da pessoa física, a subordinação, que é esse que eu já falei, né? É essa aí que é a mais essencial de todas, porque todos os demais podem ser afastados, mas esse aí da subordinação não vai ser afastado. Houve o preenchimento dele, pronto, houve a relação de emprego. Os demais, ainda que haja o preenchimento, eles podem sim serem desconsiderados. Aí tem um outro requisito, pessoalidade, onerosidade, subordinação, a não eventualidade, tá? Quando eu disse assim, olha, quem é que escolhe os dias que vai trabalhar? É o profissional. Por quê? Porque a CLT fala que se eu tenho ali uma não eventualidade, ou seja, uma efetividade na prestação do serviço, né? Aquela pessoa vem trabalhar para mim todos os dias, ainda que não tenha serviço para ela. Olha só, eu tenho aí preenchido o requisito da não eventualidade. Então, se eu deixo ela escolher quais são os dias que ela vai vir prestar o serviço para mim, a critério dela, eu já estou afastando aí esse elemento aí da não eventualidade. E aí só fica o elemento essencial, que é a subordinação, que vocês precisam ficar muito atentos a ele e verificar aí o que vocês estão fazendo que pode aí ser considerado um critério de subordinação. E o nosso tempo está acabando, para finalizar, né? É o que acontece muito no Brasil. Se eu sou dono do salão, eu trabalho como MEI, eu posso contratar outro parceiro que seja MEI também? E quantos parceiros MEI eu posso ter no meu espaço? Então,
Dentro da lei do salão parceiro, não pode um salão parceiro ser meio, tá? O salão parceiro sempre vai ser outra modalidade aí de constituição jurídica, não pode ser MEI. Então, Uhum. se você é MEI, tá tentando fazer essa adequação para ser salão parceiro, a primeira coisa que você vai fazer é desenquadrar, tá? Você vai deixar de ser MEI para poder realizar aí essa contratação. Não tem limite dentro, por isso eu digo que ela é o ideal, porque essa relação aí dentro do salão parceiro, o céu é o limite. Você pode colocar quantos prestadores couberem aí dentro do seu salão, dentro do seu espaço, tá? De acordo lá com os profissionais que a lei diz que podem ser profissionais parceiros. Olha, o tempo está acabando, estava muito bom. Olha, muito obrigada, doutora Sheila, tá bom? Gente, siga a doutora Sheila, que ela é maravilhosa, ela tem muitas dicas na página dela que vai orientar vocês, tá? O que nós trouxemos aqui foi conhecimento. Muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchauzinho.